A paz do Senhor, querida igreja. Que bom poder te encontrar aqui nessa noite novamente, estarmos juntos para glorificarmos o nome do Senhor, neste primeiro dia da semana, e junto com as nossas famílias, podermos adorar a Deus. Bom estar de novo com o pastor Juliano, saudade. Uma coisa é você não encontrar na igreja, mas saber que está na cidade. Charlier também. E outra é a gente saber que está longe. É diferente o sentimento. Então, um prazer muito grande poder estar com todos vocês. 1 Samuel, capítulo de número 30, a partir do verso de número 1. É primeiro, porque é livro, não é primeira. A primeira são no Novo Testamento as epístolas. Né? É meu mestre, pastor Taranto. É isso? É por aí. 1 Samuel, capítulo 30, verso de número 1. Todos que acharam podem confirmar dizendo um amém? Está muito fraco, irmão. 1 Samuel, capítulo de número 30, verso de número 1. Aqueles que acharam, digam agora um amém. 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 Todos acharam, acho, né? Sucedeu, pois, que chegando a Davi e seus homens ao terceiro dia, Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram no seu caminho. Davi e seus homens vieram à cidade e ele a queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, a Ionaã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Deixa a Bíblia aberta nesse versículo, nós vamos trabalhar alguns versículos desses, mas baixe a sua fronte nesse momento para uma palavra de oração. Querido Deus e Pai, somos gratos a Ti, Senhor, pelo grande privilégio de uma vez mais estarmos reunidos na Tua casa com nossas famílias, ó Pai, para Te adorar neste primeiro dia da semana, para glorificar o Teu nome, para dizer que Tu és lindo, que Tu és maravilhoso, Senhor, para dizer que Tu és tudo em nossa vida, Senhor, que sem Ti não somos nada, ó Deus. Leva-nos, Senhor, ao conhecimento das Sagradas Escrituras nessa noite, do projeto que Tu tens para cada um de nós, ó Deus. Fala nos nossos corações de uma forma muito especial. Fala de forma literal para que possamos entender. Confronta, Senhor, os nossos pensamentos, as nossas ideias, ó Pai, e nos leva, Senhor, a agir de acordo com aquilo que Tu deseja para nossas vidas. É o que nós Te pedimos, Te agradecendo, e todos nós que cremos dizemos amém. Pode estar assentados, querido. Bom ver o evangelista Domingos. Bom demais vê-los aqui também. E agora eu soube por que estava aqui. Depois eu converso contigo mais de perto, porque agora eu soube por que estava aqui. Havia uma dúvida, porque ele tinha vindo visitar apenas, mas agora já sei. Queridos, a Bíblia, eu sou apaixonado pela palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Uma coleção de livros escritos por 40 autores, um período de cerca de 1.600 anos, e que mantém a mesma coerência do início ao final. Não é um livro autobiográfico, não. Não é um livro biográfico. Porque a autobiografia, às vezes, tem a autobiografia autorizada, tem a autobiografia que não é autorizada. A Bíblia não fala só das virtudes dos homens da Bíblia, que ela descreve. Fala também das fraquezas, das falhas. A Bíblia traz para nós ensinamentos através das pessoas que passaram, para que a gente possa olhar para a vida deles e não cometer os mesmos erros. Olhar para aquilo que eles viveram e dizer: eu não vou por esse caminho. Eu fui alertado pela palavra. Eu conheci essa experiência pela palavra de Deus. E sem dúvida nenhuma, esse personagem que nós lemos aqui, o Davi, a sua vida é rica em lições, sem dúvida nenhuma. Talvez esse seja um dos personagens bíblicos do Antigo Testamento que tenha mais ensinamento.
ao lado de Abraão, de Moisés, de tantos outros, mas ele é sem dúvida nenhuma venerado até hoje ainda em Jerusalém. Chegaram a visitar o túmulo dele lá, não? Foram no túmulo de Davi. Extremamente venerado em Israel. Mas a Bíblia vai dizer que foi um homem igual a nós, sujeito às mesmas falhas e sujeito aos mesmos erros. Mas ele realmente foi um homem que marcou a sua história, o seu período. Foi um grande rei de Israel. A história de Ziklag começou com um problema familiar. A história que nós lemos aqui começa mais ou menos 12 anos antes. Aliás, eu abro um parênteses aqui para dizer que os problemas familiares e os ataques do inimigo da família têm sido o grande mal da sociedade. Não são as guerras. Engana-se quem pensa que é. Não são as epidemias. Não é o problema financeiro mundial. Não, não. O grande problema da sociedade, do mundo atual, é o problema nas famílias. A família está sendo atacada de diversas formas. E o problema de Ziklag começou 12 anos antes, quando Davi sofre a inveja do sogro Saul, o rei de Israel. Olha a trajetória do Davi. Criança, derrotava leão e urso. Na sua juventude, ele se apresenta para lutar contra o Golias, o grande Golias. E ele é vencedor nessa batalha. Você sabe da história. E uma dos prêmios que tinha em vencer Golias era que teria a mão da filha de Saul. Ele se tornou então genro de Saul. E começou a guerrear as guerras de Saul. Um dia ele está retornando de uma das batalhas e eles começam a ouvir um alarido no arraial. As mulheres do círculo de oração provavelmente estavam fazendo um barulho ali. E Saul vem contente porque certamente pensava assim: estão comemorando a nossa vitória. Estavam comemorando a vitória. Mas à medida que ele vai chegando perto, pastor Lucas, ele vai identificando aquilo que eles estão falando. E ele ouve de repente lá no meio da fala Saul. Ele fica contente porque o nome dele foi citado. Mas quando ele vai se aproximando cada vez mais, ele identifica que o que eles estão dizendo é: Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Automaticamente nasce uma inveja no seu coração. Eu abro um parênteses aqui para dizer: as pessoas tem muita gente que quer ver você bem, mas não quer ver você melhores do que elas. Quer ver você bem, mas desde que não seja melhor do que elas. Então, Saul começou a pensar: agora só falta assumir o trono, porque já tem o povo do lado dele. Davi sabia que já tinha sido ungido o rei. Mas ele começa a perseguir Davi. Saul começa a perseguir Davi, tenta matá-lo. Joga uma lança nele, tenta matá-lo. E ele é obrigado a fugir da presença de Saul. Vai para o deserto. E no deserto ele vai para um lugar chamado Caverna de Adulão. Nessa caverna de Adulão, se ajuntou a ele todo homem que se achava em aperto, diz o texto do capítulo 22, verso 2. Todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado, todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles. Gosto de pensar de Davi, que Davi tem a capacidade de se relacionar muito bem com as pessoas. Ele desse grupo de homens que ninguém daria nada, ele forma um exército. Forma um grupo de elite. Forma um batalhão. 400 homens endividados, desanimados, depressivos. E ele consegue forjar nesses homens guerreiros. Um grupo especial. Só que esse grupo essa tropa de elite de Davi começa a guerrear outras guerras, outras batalhas, e se alia ao inimigo histórico de Israel, os filisteus. Vai servir aos filisteus, lutar as guerras dos filisteus. O príncipe Aquiles, o príncipe dos filisteus, então dá uma cidade para Davi e seus 400 homens, porque todo mundo quer casa, né? Quem casa quer casa. Esses homens estavam peregrinando, precisavam ter um lugar para que as batalhas, quando saíssem para as batalhas, as esposas e os filhos e as
parentes, os idosos pudessem ficar. E foi concedido a eles a cidade de Ziklag. 1 ano e 4 meses Davi ficou ali. Só que nesse período, pastor Nivaldo, não há registro bíblico de que ele tenha escrito algum poema, nem cântico. Porque à medida que ele se tornou uma tropa de elite, um grupo de mercenários que ele comandava, ele foi se afastando da presença de Deus. Enquanto fugia de Saul, enquanto montava este grupo, enquanto guerreava as guerras dos filisteus, inimigo histórico do povo de Israel, ele se afastava da presença de Deus. Eu creio que foi aos poucos, pastor Juliano. Mas aquela estola sacerdotal que nós lemos ali, há muito tempo já não era buscada. Ele se afasta. Ele se torna aliado dos principais inimigos. E é interessante porque ele teve pelo menos 2 oportunidades, me corrija se eu estiver errado, mas teve 2 oportunidades, e o senhor esteve lá num dos lugares onde aconteceu, ele teve a oportunidade de matar Saul. Cortou uma parte do tecido da túnica dele, mas não tocou no ungido do Senhor. Mas agora o Davi está diferente. Davi está liderando um grupo, um batalhão de mercenários, uma tropa de elite, e agora ele está guerreando a guerra dos filisteus, do inimigo histórico de Israel, que na Bíblia muitas vezes é comparado ao inimigo de nossas almas. Agora ele está junto com este grupo. Uma guerra atrás da outra, uma batalha atrás da outra. Qual é o salário dele? O salário dele são os despojos. Ele guerreava e tudo aquilo que ele conseguia saquear, do povo que ele derrotava, os despojos ele levava para si, para a sua cidade, para o seu lugar. Até que de repente, os filisteus se reúnem para lutar contra o povo de Israel. E agora Davi tinha a oportunidade de dizer não, contra esse povo não. Mas ele se oferece. Davi está diferente agora. O homem que tinha a possibilidade de matar Saul com as suas próprias mãos não tocou, mas agora ia colocar a sua tropa de elite, o seu batalhão, junto com os filisteus, para derrotar Saul. O exército dele ia lutar contra o exército, que quando daqui a pouco ele seria o chefe desse exército. Olha como são as coisas. Mas os filisteus se reuniram, pelo que a gente entende da palavra, o rei Aquiles, o príncipe Aquiles, até concordou que Davi fosse. Mas os outros príncipes chegaram para Aquiles e disseram: olha, esse homem conhece as nossas estratégias. Esse é um homem de guerra. Ele conhece as estratégias que nós usamos. Quem garante que ele não vai se voltar contra nós no meio da batalha? E aí dispensou Davi os seus homens. E quando ele dispensa Davi e seus homens, já há muitos dias sem voltar para casa, Davi retorna. E aí encontra esse cenário desolador que nós lemos aqui no capítulo 30 e no verso de número 1. Primeira lição que eu aprendo aqui de Davi, através da vida de Davi: não se descuide da sua casa. Davi, um general de guerra, homem experimentado, como é que ele sai de uma cidade, deixa a sua família e não deixa um soldado cuidando da cidade? Não deixa soldados, não deixa muros levantados, não deixa uma proteção para essa cidade. Ele está tão envolvido e tão empolgado, certamente com as batalhas que ele desenvolvia, que passou dias e dias fora de casa. Para muita gente tem sido assim também. Tem se envolvido com tantas coisas desse mundo, que tem deixado de dar atenção para a sua casa e para a sua família. Tem esquecido de levantar muros de proteção dentro da sua casa. Tem deixado de orar com a sua família, de cuidar, de aconselhar, de tratar bem a sua família. De cuidar para que o ataque do inimigo, quando vier, a família esteja protegida, porque o ataque virá, sem dúvida nenhuma. Não pense que nós somos isentos ao ataque do inimigo, não. Ele está em nosso derredor e sempre querendo nos tragar. Mas em nome de Jesus, nós que levantamos proteção na nossa casa, o inimigo não vai encontrar ela desprotegida como encontrou Ziklag. Aí o inimigo atingiu áreas vitais da família de Davi, da vida de Davi: o casamento, os filhos, as finanças e a comunhão, porque os próprios
companheiros que seguiam ele resolveram apedrejá-lo. O emocional foi abalado. Olha quantas áreas foram atingidas através do ataque do inimigo: o casamento, os filhos, as finanças, porque todos os bens deles foram levados, a comunhão e a saúde emocional. Ei, o ataque do inimigo continua sendo da mesma, a estratégia do inimigo sempre é a mesma. Ele ataca o teu casamento e o meu casamento. Ele ataca os nossos filhos. Ele às vezes ataca nossas finanças. Ele ataca o nosso lado emocional. Ele ataca a nossa comunhão. Ele procura nos atingir de todas as formas para desestabilizarmos, para que a gente possa ficar derrotado. É preciso lutar pela família. É preciso lutar pela família. É preciso lutar pela família, proteger a família. Enquanto eu estava pensando sobre esse texto, me veio à mente a viúva do azeite. O seu marido faleceu, tinha dívidas, e vieram os credores para levar os filhos para serem vendidos como escravos. Era uma prática comum, tanto que ela não fica assustada nem admirada com a proposta daqueles credores. Era algo comum e era por direito, era a lei que determinava isso. Ela poderia ter entregue como tantas outras mães entregaram seus filhos naquele momento da história. Quantos pais talvez entregaram seus filhos? Mas ela disse: não. Os meus filhos não. Os meus filhos não. Eu vou até o profeta, porque eu não aceito que entregaram os meus filhos. Eu não aceito. Quando eu olho para a história de Jó, que ele se levantava de madrugada para oferecer sacrifício pelos filhos, não porque eles tivessem cometido algum pecado, mas se porventura eles se reuniam em banquetes familiares, banquetes em família. A Bíblia não descreve que havia alguma coisa errada nesses banquetes, mas ele achava o seguinte: que pode ser que naquele banquete alguma palavra fosse dita, algum ato fosse cometido que ofendesse a Deus. Então eu vou levantar de madrugada para oferecer sacrifício pelos meus filhos. Será que nós temos levantado de madrugada para oferecer o sacrifício, nossa oração pelos nossos filhos? Agora pelos netos? Para orar e abençoar a esposa? Para interceder pela família? Não entregue a sua família facilmente, não deixe a sua família desprotegida. Noé não ganhou nenhuma alma, mas salvou a sua família. Salvou a sua família. Eu sempre conjecturo, é uma conjectura minha, viu, pastor Taranto? Por favor, entenda. De que Noé, os filhos de Noé, certamente sofriam bullying dos amigos. Porque se deparam com um homem construindo uma arca, sem ter nunca caído uma gota de água do céu. Teu pai está louco. Teu pai, quem é o teu pai? Quem é o teu pai? É aquele que está fazendo aquele barco enorme lá, aquela construção enorme, que nem sabia que era barco, talvez não sabia. É ele? É. Teu pai está maluco. E eu quero crer que os filhos de Noé podiam bater no peito e dizer: ei, você não conhece o meu pai. Você não conhece o meu pai. Ele disse que vai chover. Se ele falou com Deus e Deus falou com ele, disse que ia chover, você que não conhece o meu pai, é porque vai chover mesmo, porque eu creio no meu pai. Que relacionamento, queridos. Segunda lição que eu aprendo com Davi: se preciso, chore por sua família. Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. Homens experimentados de guerra, homens que tinham visualizado quantos assassinatos, quantas situações brutais no campo de guerra, mas agora com as suas famílias foram levadas, eles choram até não terem mais forças. Gente, muitas vezes é preciso chorar pelo nosso casamento, muitas vezes é preciso chorar pelos nossos filhos, muitas vezes é preciso chorar pelo nosso cônjuge, é preciso chorar mesmo, é preciso chorar. Tem muita gente que precisa pedir a Deus o dom das lágrimas, precisa pedir um coração quebrantado, muita gente insensível com a família.
tratando de qualquer maneira. Não, querido. As coisas não vão bem, é preciso chorar. Eu já chorei muito. Embora o material que eu fui feito, o barro que me fizeram, tem tendência a amolecer rapidamente. Mas já chorei muito pela família. Já chorei muito pelos filhos. Chorei pelo casamento. Chorei pelo neto. Choro pelo neto. Eu choro, querido. Nós fizemos uma viagem uma vez, pastor Juliano, para um outro país. E nessa viagem fomos hospedados numa casa de um casal, uma família, amigos nossos. Parentes nossos. O casal tinha 2 filhos. Uma moça de 18 anos e um rapaz adolescente. Nós ficamos lá uma semana mais ou menos hospedados na casa deles. E nós não víamos a menina, a moça. E eles não falavam muito no nome dela dentro de casa. E surgiu uma curiosidade, uma dúvida, o que aconteceu, por quê? Aí um dia, depois de um tempo que já estávamos, alguns dias que estávamos hospedados, aí vamos tendo mais intimidade, pegamos a mãe, conversamos com a mãe e falamos, por que ela não para em casa, não está? Ela disse, desde que nós viemos para esse país, ela se envolveu com amizades não muito boas. Ela vai sempre para essas baladas, aqui num país estranho. Nós ficamos apavorados porque é num país estranho. De uma hora para outra pode ser pega e ser deportada. A gente sabe que ela bebe. Temos desconfiança que ela está usando drogas. Mas nós lavamos as nossas mãos e entregamos, não tem mais o que fazer. Eu desisto delas, pastor. Eu desisto dela. Eu disse, não faça isso. Eu já aconselhei, já fiz, não faça isso, não desista dela, não. Ore por ela, chore por ela. Fala a palavra para ela. Prepara a cama dela antes dela chegar e ora na cama dela, sobre a cama dela, sobre o travesseiro dela. Tem um sorriso, tem um abraço sempre para dar a ela quando ela chegar. Não deixe de acusar, mas seja amigo, seja amiga dela. Abrace, chore, não desista dela nunca. Continue orando, intercedendo, levantando pelas madrugadas. Deus vai fazer uma obra na vida dela. Um tempo depois que nós saímos de lá, ouvimos o testemunho que ela se recuperou totalmente. Uma filha maravilhosa hoje. Se precisar, chore pela sua família. Terceira lição que eu aprendo com Davi. Não importa o que você está enfrentando, busque forças em Deus para continuar. Se aproxime do Senhor. Não importa o que você está enfrentando, não importa a luta que você estiver enfrentando, não importa o problema que você estiver enfrentando, não importa a situação que você se encontra, se aproxime do Senhor. Davi estava pronto, como eu disse, para ir lutar junto com os filisteus contra Saul. Isso mostra que Davi estava afastado de Deus, cego pelo ódio, com desejo de vingança, agora com desejo de vingança. Era um outro Davi. Mas Davi se arrepende e se aproxima de Deus. Como o filho pródigo da parábola, o pronto perdão do pai, este perdão o revigora. Agora é um novo Davi, animado, fortalecido no Senhor. Davi até poderia culpar a Deus por tudo o que estava acontecendo. No entanto, ele não fez isso, pelo contrário, a Bíblia diz que ele fortaleceu-se no Senhor. Eu digo para você, queridos, não importa a situação que você está vivenciando, não importa a crise que você atravessa, a tempestade que assola a sua alma, o tipo de situação que enfrenta, ou até que ponto a sua saúde está abalada, não importa se a condição é financeira, se seus filhos estão dispersos no momento ou afastados do caminho do Senhor, quero te dizer que em Deus há uma saída. Isaías 41:10 diz, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Se aproxime do Senhor, se fortaleça no Senhor, queridos. Ah, mas você não ouviu o diagnóstico ainda, não importa. Ah, você não sabe o que me disseram, aquela porta de emprego que fechou você não conhece, você não sabe o problema que eu estou tendo na família, não sei. Mas se aproxime do Senhor, chegue até Ele, abra o seu coração para o Senhor,
Às vezes há uma expectativa de queremos compartilhar com tanta gente em nossa volta, que não tem condições de resolver a nossa situação, e deixamos de expor a nossa situação com aquele que mais pode fazer por nós. A gente tem a tendência de querer compartilhar os nossos problemas com tanta gente em nossa volta. Eu não digo procurar um obreiro, procurar um pastor para pedir oração, mas pessoas às vezes que não vão ajudar em nada. Deixamos de nos aproximar de Deus, de compartilhar com Ele. Ei, você tem acesso ao Pai. O véu foi rasgado. Você pode dobrar o seu joelho e tem acesso ao Senhor em qualquer momento, em qualquer hora da sua vida, em qualquer momento que você estiver passando, na situação que você estiver passando, você tem acesso livre ao Pai. Então se achegue a Ele, se aproxime dEle, leve a Ele a sua situação, o seu problema, com fé. Salmo 46 diz: Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ele é, e foi para Davi, o socorro. Talvez esse momento da vida de Davi tenha sido provavelmente o pior momento da vida dele antes de assumir o trono. Um momento de tragédia, de angústia muito grande na vida dele. Mas ele disse: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Quarta lição que eu aprendo com Davi: antes de qualquer decisão que você vai tomar, pare e ouça a voz de Deus. Estamos tão rápidos hoje, pastor Taranto, para decidir as coisas, sem ouvir a voz de Deus. Eu ouvi alguém comentando comigo outro dia, ele disse: estou orando por um projeto, já faz uns 3 anos, mas Deus está em silêncio. Então eu disse para ele, a resposta então é não. Se o silêncio de Deus é não. Não tome nenhuma atitude, não vá para frente, se não ter a convicção de que essa é a vontade de Deus. Ouça a voz de Deus. Pastor, mas é difícil ouvir a voz de Deus. Não é difícil não. Quando eu dobro o meu joelho, e não só descarrego palavras, mas às vezes fico meditando na presença do Senhor, e pedindo: Senhor, fala comigo, e fico em silêncio. Ele fala comigo e fala com você também. Quando eu abro a sua palavra sobre uma situação que eu estou enfrentando e busco na palavra, Ele fala comigo, Ele fala com você. Quando vem a um culto como este, às vezes amargurado, triste, como foi dito aqui pelo pastor Taranto no início, viu, David? Que alguém pode ter entrado aqui amargurado, e aí Deus fala. Deus está falando. Deus não começou a falar agora na hora da mensagem, agora que foi passado por um momento da mensagem. Não pense isso, não. Deus começou a falar desde o início, da primeira oração que foi feita, dos hinos da harpa que foram cantados, da banda que tocou. Deus está falando nessa reunião comigo e com você, queridos. Ouça a voz de Deus. Davi, no meio da sua crise, parou para ouvir a direção de Deus. Aí ele pergunta para o Senhor: devo perseguir este bando de invasores? Está lá no capítulo 30, verso 8. Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros que foram levados. Você já parou para ouvir a voz de Deus? Eu não sei como é que você chegou aqui nessa noite, mas quem sabe amanhã mesmo você tomaria uma decisão. Estamos vivendo dias que parece que as pessoas, essa época esse período do fast food que nós vivemos, da comida rápida, do micro-ondas, do tudo para ontem, tudo para agora, para o já, as pessoas têm a tendência de querer decidir as coisas muito rapidamente. Decisões erradas que muitas vezes vão levar muitas décadas ou talvez uma vida inteira para ser consertada. Você tem paz no coração a respeito da decisão que está tomando? É das evidências que Deus está falando, querido. Mas não tome nenhuma decisão sem ouvir a voz de Deus. Dá para esperar? Então espere. Não seja afoito, não seja ansioso ou ansiosa. Não, espere. Aguarde Deus falar com você. Porque quando Ele fala, quando eu tenho convicção de que é Ele falando, eu confesso para você que na minha vida nem sempre foi fácil saber da vontade de Deus. Mas muitas vezes, eu tomei uma decisão, antes de tomar uma decisão, fui para a oração, para o jejum,
para a leitura da palavra, indo aos cultos, dizendo: Senhor, fala comigo. E quando eu fui tomar a decisão, eu estava tão convicto de que aquilo era a vontade de Deus, sentia paz no coração. O primeiro aspecto é a paz que tem no coração. Não há mais dúvida, viu, David? Não há mais preocupação com, não há mais dúvida, não há mais, não, agora há uma certeza de que Deus estava naquele negócio. E aí o que eu fiz foi bem sucedido. Como é bom. Ah, pastor, mas nunca aconteceu de você agir sem ouvir a voz de Deus? Já aconteceu. Já aconteceu de eu tomar decisão sem esperar a voz de Deus. E como foi difícil remediar depois. Como foi difícil para resolver. Mas que nessa noite aqui, se você tem uma decisão para tomar, espere a resposta de Deus para você. É o melhor caminho, é a melhor saída. Davi perguntou a Deus, e Deus disse: vai, persegue, você sairá vitorioso. Agora a quinta lição que eu aprendo com Davi: disponha-se a batalhar por aquilo que Deus te deu. Disponha-se a batalhar. Antes de voltar a Ziclag, Davi e seus homens haviam marchado aproximadamente 40 quilômetros. Agora, até chegar aos seus inimigos, que estavam com o fim de resgatar seus familiares, eles deveriam marchar mais uns 30 quilômetros, ou seja, um total de 70 quilômetros. Mais 4 ou 5 dias. E ainda no final teria que travar uma batalha. Era um esforço grande a ser realizado. Mas não havia outra maneira de reverter o cenário catastrófico. Não havia outra maneira. Não havia outra maneira de trazer de volta aquilo que se perdeu. Deus disse: a vitória é certa, mas era eles que batalhariam. Deus não trouxe os inimigos até eles. O passo de ir até os inimigos era com eles. Na Bíblia, todos os milagres que aconteceram foram dessa forma. Sempre houve a ação divina, mas sempre teve a contrapartida humana. Aquilo que você coloca o primeiro passo, aquela fé que você coloca em ação. A agir é com você. Ressuscitar o Lázaro foi com Jesus. Ele poderia ter sacado o Lázaro lá de dentro tranquilamente. Mas não. Tirem a pedra. O esforço de tirar a pedra é daqueles que estavam ali. Tirem a pedra. Convicto da vontade de Deus, não se engane. A batalha será grande também. A luta será sua, minha. Teremos que nos esforçar, teremos que trabalhar, teremos que agir, teremos que lançar mão. Caminhou tanto tempo. Ninguém reverte o caos de braços cruzados. Eu anotei aqui. Ninguém reverte nenhum caos de braços cruzados. A gente quer que Deus seja como alguém que pratica uma magia, uma mágica. No estalar de dedos, as coisas acontecem. Mas não. Eu preciso agir de acordo com a palavra, de acordo com a vontade de Deus, daquilo que Ele já liberou para a minha vida, na certeza daquilo que é a decisão que eu tomei, mas a contrapartida de fazer, de executar, de ir atrás, é minha, é sua, não esqueça disso. Ninguém realiza mudanças efetivas sem a condição de partir para a batalha. Agora, a sexta lição que eu aprendo com Davi, eu acho isso aqui, só Davi para fazer. Mesmo estando em meio a uma tragédia, ele está no meio de uma tragédia. Ele está perseguindo, está atrás daqueles amalequitas que ali haviam raptado a sua família. Deus foi tão maravilhoso com ele que não deixou matar ninguém. Vocês viram ali no texto, ninguém foi morto. Mas foram todos raptados. E ele empreende uma corrida, uma caminhada para ir buscar, ir atrás dos amalequitas para trazer de volta a sua família. E no meio dessa tragédia, o texto diz no verso de número 11, que acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu e deram-lhe de beber água. Ele recobrou o sentido. Como é que alguém que está desesperado para buscar a família encontra tempo, espaço para generosidade, de estender a mão para alguém que nem imaginava que pudesse ajudá-lo? Porque segundo o texto bíblico ele estava desacordado naquele momento. Ele recobrou depois que comeu e bebeu. Eu fico encantado com essas atitudes de Davi. E aprendo que, embora a situação esteja difícil, nós nunca devemos deixar de estender a mão. Sempre haverá alguém numa situação pior do que a nossa.
Aprenda isso. Tem gente que enfrenta uma luta, já quer se isolar, já se torna insensível, já fica revoltado. Davi está correndo para buscar sua família de volta, para buscar aqueles que foram raptados. Entenda isso comigo. Ele para ajudar alguém que está caído no caminho. Um egípcio desacordado, e depois de alimentar e dar água, aí o gesto de misericórdia de Davi trouxe bênção para ele. E o gesto de misericórdia que eu e você fazemos vai abençoar também a nossa vida, em nome de Jesus. O homem era escravo do bando de amalequitas. Recuperado, voltando a si, ele indica o caminho que deviam seguir para encontrar os cativos. Às vezes é preciso parar e estender a mão para abençoar. Não ficar só olhando para as nossas mazelas, para os nossos problemas. Tem gente que fica se comiserando de tal forma. Meu Deus. E alguém chega perto para compartilhar algum problema e nem me fala, porque eu já estou enfrentando tanta luta, tanta dificuldade, tanta coisa. Às vezes tudo que alguém precisa é só de uma pessoa para ouvi-la. Só isso. Mas estamos tão envolvidos, tão sentados nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, na situação que estamos enfrentando, que não temos a capacidade de ser generoso ou generosa. Davi estende a mão e ele é abençoado. Aí o verso de número 16 do capítulo 30 diz que, descendo, o egípcio os guiou, e eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo. Os amalequitas estavam lá, nesse vale, comendo, bebendo, fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. E o inimigo luta para derrubar a tua família, para derrubar a minha família, para acabar com o nosso casamento, para acabar com os nossos filhos. E ao conseguir isso, ele festeja, ele celebra. Eles estão comemorando quando Davi chega ali. Eles estão fazendo festa pela batalha que haviam vencido e como haviam atacado a cidade de Ziklag. As atitudes de Davi trouxeram vitória para ele e para os seus homens. Olha o que diz o verso 17 até o verso 19. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, acompanhe. Olha que maravilhoso. Olha que extraordinário. Diz: Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde. Olha que batalha. Desde o amanhecer, depois de ter caminhado tanto, ele lança a batalha, e desde o amanhecer até a tarde, ele entra nessa batalha. E nenhum deles escapou. Ei, Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo. Você pode glorificar a Deus por isso? Vale a pena confiar nesse Deus. Vale a pena. Vale a pena se aproximar dEle. Vale a pena levar a Ele as nossas dificuldades, os nossos problemas. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas há uma atmosfera profética aqui nessa noite. Foi dito, alguém entrou aqui amargurado, desanimado, triste, mas não vai sair do mesmo jeito, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai sair convicto da sua vitória. Os amalequitas atacaram o povo, Davi e seus 400 homens, e causaram estrago ali, mas ele recuperou tudo. O que você precisa recuperar hoje? Fala para o Senhor. O que você precisa recuperar hoje? Pelo que é que você precisa batalhar? O que é que você perdeu no caminho? A família? O bom relacionamento que tinha com os familiares? A comunhão com Deus? Vejam que Davi foi atacado na sua comunhão. Os homens que eram fiéis seguidores dele, de repente se revoltam contra ele. Emocionalmente estavam abalados. Será que são a sua vida emocional que está abalada? Será que a certeza da salvação foi dito hoje? Nós estudamos hoje de manhã de um tema tão
tenebroso, mas necessário, porque precisa ensinar, que é o inferno. Será que é a certeza da salvação que você perdeu? Que o inimigo roubou da sua vida? Você antes tinha certeza da salvação e hoje tem dúvidas a respeito da sua salvação. Será que foi isso? Eu não sei o que foi. A tua paz? O que está precisando restaurar na tua vida nesta noite? Eu quero te convidar para ficar em pé nesse momento. Eu quero convidar o grupo para estar louvando com aquele louvor que foi entoado aí antes da gente começar a mensagem. Se puder, aquele louvor. Eu quero que você pense a respeito do que daquilo que os amalequitas, do que o inimigo de nossas almas tirou de você. Quem sabe você veio para essa noite, para o culto, dizendo: eu perdi, não há mais como recuperar, não tem mais jeito, não há mais solução, não há mais condições. O Deus que realiza milagres está aqui nessa noite. E Ele te trouxe para ouvir essa mensagem. Então, enquanto o grupo canta, eu quero te convidar para vir à frente. Queremos orar por você. Ele está aqui. Não desista da tua família. Levante muralhas em volta da tua casa, para que o inimigo não cause estrago na tua casa. Proteja a tua família. Deixe de se envolver com tantas coisas às vezes e deixar a família esguarnecida. Não é isso que Deus quer para você, não.